Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 3, que tem como tema os ministros do culto levítico. Nós vamos aprender acerca da tribo de Levi, vamos aprender acerca da linhagem sacerdotal, também sobre o sumo sacerdote, os deveres dos sacerdotes e também os benefícios que eles tinham, os direitos. A lição tem 3 partes, o texto áureo baseado em Números 3:45, leitura bíblica em classe, Levítico 8:11 ao 13. A primeira parte, Levi, a tribo sacerdotal. A segunda parte, o sumo sacerdote. A terceira parte, direitos e deveres dos levitas. Na primeira parte, sobre Levi, a tribo sacerdotal, essa primeira parte vai mostrar quem era Levi e por que Deus escolheu a tribo de Levi. Levi, nós sabemos que ele era filho de Lia, e quando ela engravidou de Levi, ela estava com muito desejo que que Jacó se aproximasse dela novamente. E quando Jacó se aproximou dela novamente, então ela colocou o nome de Levi. E nós sabemos que isso tem uma forte ligação e explica o porquê essa tribo, já desde a nascência de Levi, desde o nascimento de Levi, deveria estar perto de Deus. Porque Levi nasceu por causa do sentimento de proximidade que Lia tinha em relação a Jacó. E aí nós vimos todo um agir de Deus para que Levi e a sua tribo vivessem próximos de Deus. Lia já profetizou o futuro e o exercício ministerial do seu filho e da sua tribo e dos seus descendentes. Por isso que aqui diz, ao dar à luz Levi, no primeiro tópico, o nascimento de Levi, ao dar à luz Levi, declarou Lia, agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo, pelo forte desejo que ela tinha de estar próximo a Jacó e ser amada por Jacó, ela então colocou o nome de Levi. E ele nasceu expressando o desejo da proximidade. E aí então Deus o elegeu já ali. Isso ali já foi um prenúncio para que aquela tribo vivesse próxima de Deus, exclusivamente separada para uso da obra e o ministério de Deus. O zelo dos levitas, interessante que eles tinham tanto zelo pela vontade de Deus e pela obediência a Deus, que no episódio em que Diná ela acaba se casando com um siquemita, então, naquele episódio eles não aceitaram mesmo, e Simeão e Levi promoveram a matança dos filhos de Siquém. Promoveram uma grande matança para tirar Diná das mãos de um homem ímpio. Eles não aceitavam. Deus, o próprio Deus, permitiu aquele acontecimento, apesar de Jacó ter ficado muito triste com seus filhos, mas o próprio Deus permitiu, porque Deus não aceitava a mistura. E essa vontade de Deus foi expressada no zelo que foi demonstrado por meio de Simeão e Levi. Levi, ele era um homem muito zeloso pela vontade de Deus. Ele já nasceu com o desejo, já impulsionado a viver próximo de Deus. A sua mãe lhe colocou um nome por causa da proximidade que ela tinha em relação a Jacó, e isso acabou sendo depositado no filho para que ele vivesse próximo de Deus. Então, ele era muito zeloso, o zelo dos levitas. O segundo tópico, o zelo dos levitas, Levi, pelo que inferimos do texto, sempre teve uma postura zelosa. Foi o que aconteceu no episódio da sua irmã Diná. E quando, no episódio em que Moisés desce do Monte Horebe, na península do Sinai, que é conhecido também como Monte Sinai, mas ele desce do Horebe, então ele vê a idolatria, e ele pergunta
Quem é que é do Senhor? Aquele que for do Senhor, passe e fique ao meu lado. Somente a tribo de Levi passou. Mais uma vez, eles deram prova do zelo e do amor que tinham para com Deus. Por causa desse episódio, no mundo antigo, precisavam eles verem para crer. As pessoas que serviam a Deus tinham que ver para crer, porque a Bíblia diz que a fé deles, o próprio Jesus falou, não era misturada a obediência deles não era misturada com fé. Então eles tinham que ver para crer. Para que eles entendessem que era necessário se consagrar a Deus, foi necessário Deus separar uma tribo inteira para que todos percebessem que eles precisavam ser consagrados a Deus. E como Deus, a princípio, tinha o desejo de pegar o primogênito de cada tribo, ou seja, de cada tribo, o primogênito mais velho, Deus iria escolher para ser um sacerdote de todas as tribos. Porém, naquele episódio ali que somente a tribo de Levi passou, Deus fez menção, olha, como eu poupei os primogênitos lá no Egito, porque morreu os primogênitos dos egípcios e da casa de Israel, dos hebreus, não morreu nenhum primogênito. Deus disse, como eu poupei os primogênitos lá, então agora eu quero a tribo de Levi no lugar dos primogênitos que eu poupei. E também não haverá necessidade de escolher um primogênito de cada família de todas as tribos. Eu vou eleger uma única tribo no lugar dos primogênitos. E essa tribo foi escolhida por ter dado prova do zelo que eles tinham diante de Deus. Ali ficou mais do que provado e Deus ficou satisfeito. Não precisa estar escolhendo os primogênitos de cada tribo. Eu amo essa tribo de Levi. A tribo de Levi já deu provas de que eles estão aptos a serem escolhidos para serem consagrados ao serviço ministerial de adoração e obediência ao Senhor. E aí então nesse episódio ali do Horebe, quando Moisés desce com as tábuas da lei, ele pergunta, quem é do Senhor, passe e fique do meu lado. Somente a tribo de Levi passou. E eles lutaram, eram tão zelosos que lutaram naquele dia contra os idólatras. E diz a Bíblia que morreu 3.000 pessoas. Interessante que quando foi anunciado a lei, morreu 3.000 pessoas. E interessante que quando foi anunciado a graça, quando Pedro pregou, quase 3.000 almas viveram para Deus. Aí você vê também a diferença da anunciação da lei e a anunciação da graça. Mas, nesse episódio, é que a tribo de Levi foi separada. Eles eram tementes a Deus, zelosos, e o próprio Deus se agradou e os achou aptos para estarem diante do Senhor, servindo ao Senhor de forma consagrada. A vocação sacerdotal dos levitas não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi como berço de Moisés e Arão. De um lar tão piedoso saíram homens e mulheres de comprovada piedade. Aliás, tinha o Senhor uma aliança particular com Levi e sua descendência. Tendo em vista o caráter santo e distintivo da tribo de Levi, aprove a Deus separá-lo para o sacerdócio. Lembrando hoje que na época da graça, toda a igreja é levita. Todos nós somos levitas. Por quê? Porque os levitas foram consagrados para serem os sacerdotes, para o serviço sacerdotal. E hoje a Bíblia diz que nós somos sacerdócio santo, povo separado, exclusivo. Então hoje todos os filhos de Deus, na linguagem espiritual, são levitas, ok? Vamos lá. O sumo sacerdote. Só abrir um parênteses aqui também, falar de levita. Hoje, quando se fala em levita, as pessoas têm ideia assim de que a pessoa é um cantor. Só deixar claro para os irmãos que os levitas da época de Moisés, da tribo de Levi, também cantavam, mas o principal ofício deles não era cantar. O principal ofício dos levitas era, em primeiro lugar, ter domínio da palavra, porque eles iriam morar entre o povo, eles não tinham terras, heranças, não poderiam negociar, ser grandes comerciantes como seus irmãos, as demais tribos, mas eles iriam viver exclusivamente a serviço de Deus. E qual era o principal serviço daquela época? Enquanto que uns ficavam sacrificando no templo, outros trabalhando na limpeza,
enterrando sangue, canalizando sangue, enterrando os dejetos dos animais. Tinha um padrão de higiene muito grande ali no tabernáculo, aliás. Ficavam ali muitos, tinha mais de 20 mil levitas. Ficavam ali muitos no tabernáculo, e muitos que se espalharam entre o povo, eles tinham que chegar no povo, nas fazendas, nas regiões ali, como se fosse terrenos e chácaras. Cada um demarcava o seu território, principalmente depois que eles entraram na Terra Prometida. Primeiro começou no deserto, depois na Terra Prometida. No deserto eles ainda tinham um local. A tribo de Levi tinha um local certinho, cada tribo tinha o seu local. Mas quando entraram na Terra Prometida, eles tinham que morar entre o povo. Aí na Terra Prometida eles perguntavam: tem espaço na tua terra aí? Tem. Posso construir minha casa aí entre vocês? Pode. O que ele ficava fazendo lá? Ele pegava as cópias da lei, eles tinham que ter domínio da lei e julgavam as causas entre o povo. E ensinavam a palavra do Senhor para o povo. E esse ofício era o principal ofício deles. Estarem atentos aos sacrifícios do templo, depois foi construído o templo, primeiro era o tabernáculo, e estarem conhecendo a palavra e ensinando a palavra para o povo. Também os levitas, quando nas reuniões solenes, cantavam, mas a principal atividade era conhecer a palavra e ajudar o povo, ensinando a palavra e julgando as causas do povo. Por que eu estou dizendo isso? Ora, há poucos dias atrás, uma jovem foi num culto e foi dada a oportunidade de um rapaz do conjunto para dar uma palavra. O rapaz do conjunto pegou, assumiu o púlpito e disse assim: olha, irmãos, foi me dada a oportunidade de dar uma palavra, fui pego, apanhado de surpresa, mas os irmãos sabem que eu sou levita, né? E o levita não precisa estar lendo a Bíblia. É um absurdo, irmãos. Da onde que esse rapaz tirou isso? Ele não conhece a Bíblia. Os levitas tinham que ter domínio da lei, tinham que conhecer toda a lei. Eles ficavam exercitando-se no conhecimento da lei para ensinar o povo. E também eles cantavam. É que o ofício de cantar estava mais exclusivamente aos levitas, mas era um ofício secundário. Eles cantavam nas reuniões solenes, mas diuturnamente eles tinham que estar lendo a palavra, estudando a lei, ensinando o povo. Ou seja, levita tinha que conhecer toda a lei. Essa historinha de hoje aí que as pessoas dizem: eu sou levita e não preciso estar lendo a palavra, isso é uma ignorância espiritual, uma ignorância intelectual em relação ao conhecimento da palavra. Então nós temos que desconstruir essa ideia, viu? Se a pessoa diz: olha, pense duas vezes antes de dizer. Na verdade, todos nós somos. Mas se a pessoa quer bater no peito e achar que é levita só porque é cantor, pense duas vezes, porque o levita tem que ter compromisso com a Bíblia. Tem que ter compromisso com a palavra. Porque os levitas da época de Moisés tinham o dever de dominar a lei, de conhecer a palavra. Ok? Vamos lá então, só para você, se algum dia você ouvir: eu sou levita, então pergunta: tu é levita? Sou. Tu conhece a Bíblia? Conhece toda a palavra de Deus? Ama a Bíblia? Ama a escola dominical, levita? Ama os cultos de ensino? Se a pessoa diz que é levita, tem que amar a palavra. Nós temos que desconstruir, irmãos, uma série de coisinhas, de inovações aí, de chavões evangélicos e de erros teológicos que está aí no linguajar de muitos crentes. E é um erro dizer que é um levita, não precisa ler a Bíblia. O sangue de Jesus tem poder. Vamos lá? Segunda parte, o sumo sacerdote, descendente de Arão. Nós temos aqui algumas lições, pelo menos 5. Primeira lição: o sumo sacerdote, ele era o principal representante do culto divino. Segundo, ele tinha que ser da casa de Arão, sumo sacerdote. Terceiro, era a maior autoridade espiritual da nação. Muita honra mesmo. Era o sumo sacerdote que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos. E ele tinha que ficar se consagrando o ano inteiro. Os sacerdotes todo dia entravam no lugar santíssimo para manter ali o incenso, para a manutenção dos pães, para o candelabro ficar aceso. Eles tinham que todo dia estar mantendo. E também os sacerdotes ficavam lá fora, pegando os rituais, fazendo os rituais, recebendo os sacrifícios do povo, ali os animais, e sacrificando por eles e pelo povo, o dia inteiro. Mas uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, onde tinha a arca, o pote de maná, a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei,
E ali então ele queimava incenso ao Senhor e sacrificava por ele e por toda a nação, uma vez por ano. E já tipificava, né, o desejo que Deus tem, porque o Santo dos Santos representa o céu. Então, como o homem é pecador e tinha uma barreira, Deus mostrava, aqui vocês não vão entrar todo dia, mas uma vez por ano vocês vão entrar, porque eu quero mostrar duas coisas. Primeiro, o céu não é qualquer um que entra. Segundo, é o meu desejo que o homem habite comigo. Vão entrar aqui, mas uma vez por ano e com santidade, muita santidade. Terceiro, maior autoridade espiritual da nação. Quarto, constituído a favor dos homens nas coisas concernentes ao Altíssimo. Por causa dos homens é que Deus elegia os sumos sacerdotes. Tá? Então, não para o seu bel prazer. Hoje tem muitos por aí que se dizem sumos sacerdotes para serem servidos, mas a intenção de que exista um sumo sacerdote é para servir o povo, para viver em função do povo. Essa era a função do sumo sacerdote. Quinto, sua responsabilidade também era instruir o povo. Então, o sumo sacerdote tinha que ter domínio do conhecimento da palavra para ensinar o povo a vontade de Deus e para julgar as causas de acordo com a vontade de Deus. Porque o sumo sacerdote também tinha um ofício parecido com o de juiz. Eles julgavam as causas do povo também. Tópico 2. Ungido para o ofício. Naquela época, a unção era um sinal visível de autoridade. Então, era símbolo da presença de Deus. O óleo era símbolo da presença de Deus. Desde os tempos antigos, eles entendiam que o óleo representava a presença de Deus. Então, como eles não tinham fé misturada com obediência, a obediência deles não era misturada com fé, eles tinham que ver para crer. Então, para eles entenderem que a pessoa tinha autoridade da parte de Deus, visivelmente, essa pessoa era ungida perante Deus. Aí todos entendiam. Esse ungido do Senhor tem a autoridade que vem de Deus para representar as coisas de Deus. Então, por isso que ele era ungido. Cargo vitalício da família de Arão. Essa pessoa continuaria para sempre, tá? Sendo separado sumo sacerdote da família de Arão. Ou ele tinha que ser descendente de Arão, ou da família, né? Porque nos tempos de Jesus parece que não houve muito bem esse respeito de ser exclusivamente filho de Arão. Legítimo, descendente legítimo de Arão. E nós vemos que Arão deu para o seu filho, depois o seu filho para o seu filho, ou seja, para o seu filho, depois passou o sumo sacerdócio para o neto, depois o bisneto, e assim foi. Eles respeitavam isso durante séculos. Mas nos dias de Jesus, parece que isso não era muito respeitado. Os historiadores comentam, mas tinha que ser da família. Não necessariamente, né, da linhagem sucessiva de pai para filho, mas que fosse da família. Alguns até comentam que alguns reis ali ligados ao Império Romano, como o rei Herodes, parece que alguns comentam que eles queriam escolher o sumo sacerdote, havia já uma certa política. Bem ao certo ninguém sabe, mas tinha que ser da linhagem de Arão. E também, ponto 4, servo de Deus. Nós temos aqui duas lições. Não era considerado infalível. Ele tinha que ser um exemplo, mas não era considerado infalível. Por isso que tinha que estar sempre oferecendo também sacrifício pelo sumo sacerdote. Principalmente quando ele ia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, eles ficavam num ritual de purificação muito grande. Então eles não eram infalíveis, mas tinham o dever de ser exemplo, conservar-se puro. A conduta mais sóbria de toda a nação deveria ser do sumo sacerdote. Era um peso de uma responsabilidade muito grande. E a terceira parte, tudo isso tem lições para os dias de hoje, irmãos. No domingo os irmãos vão comentar com mais tempo. Terceira parte, direitos e deveres dos levitas. Primeiro, viver do altar. Como eles foram separados para o uso exclusivo do ministério sacerdotal, então eles não poderiam ser grandes negociantes, empresários e assim por diante, se envolver com os interesses seculares. Eles só iriam se envolver com os interesses ministeriais do sacerdócio.
concernente às coisas de Deus. O sacerdote, ele apresentava o povo a Deus e revelava Deus ao povo. Então ele era o mediador. É uma espécie de mediador, já tipificando Cristo. Ninguém vem ao Pai, Jesus disse, senão por mim. Então, era esse o ofício. Então, ele não podia se envolver com as coisas seculares, com os ofícios seculares, de interesses seculares. Por isso, tinha o dever de ser sustentado pelo povo. Chegava nas casas, nas fazendas, nas terras. Tem um lugar para mim fazer minha casa na tua terra? Tem, pode fazer. Ele chegava e era sustentado ali. Fazia a sua casa e aí o povo devolvia os dízimos e os dízimos eram repartidos com os levitas. O dízimo foi exclusivamente separado para a manutenção da obra e o sustento dos levitas e dos sacerdotes. Santificar-se ao Senhor. Por isso que hoje, irmãos, só abrir um parênteses aqui, hoje os obreiros integrados, homens santos, de bom fruto, de bom testemunho, têm toda a dignidade de viver dos dízimos, das ofertas, tem toda a dignidade. O apóstolo Paulo questiona isso com a igreja, quando ele diz assim, você acha que Deus está preocupado com bois? Quando disse assim, não ate a boca do boi que debulha? Não, Deus não está preocupado com boi. É nosso respeito, os obreiros que vivem da obra que Deus está preocupado. Então, digno é o obreiro. Os que vivem do altar, disse Paulo, vivam também do altar. Então, toda a dignidade e legitimidade, os pastores, homens de Deus, que dão as suas vidas pelas ovelhas, que amam a obra de Deus, dão bom testemunho, dão bom fruto, toda a dignidade de viverem do altar, dos dízimos e das ofertas. Santificar-se ao Senhor deve ser o exemplo dos fiéis, separar-se. Então não convém, todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Ao sacerdote não convém ambientes inadequados, conversas inadequadas, roupas e vestimentas inadequadas, costumes e hábitos inadequados, ambientes e lugares, não convém. Eu gosto muito de observar a vida dos juízes. O juiz não anda em qualquer lugar, não anda com qualquer pessoa, não se veste de qualquer maneira, não fala qualquer coisa. Se o juiz tem essa preocupação, quanto mais um sacerdote, um levita, aquele que vive em função do evangelho, do ministério. Então, tem que santificar-se constantemente. Como eu disse, repito, tudo é lícito, mas nem tudo convém, principalmente aos obreiros, aos sacerdotes. Terceiro, tornar-se uma referência espiritual e moral. A Bíblia diz que Deus por nós clama. A Bíblia diz que todos sejam um para que o mundo veja. O mundo tem que conhecer Deus por meio de nós. Então, principalmente os levitas, os sacerdotes, ser um despenseiro, um ministro, aquele que representa o reino. Por isso ele tem que ter uma vida santa e uma vida de exemplo. Ok? E a nossa conclusão. O sacerdócio levítico era glorioso. O sacerdócio levítico glorioso, seus membros eram considerados príncipes de Deus. Todavia, o Senhor Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levítico, pois é eterno. Quanto a nós, somos uma nação santa, profética e sacerdotal, pois recebemos a incumbência de proclamar o Evangelho, interceder pelos que perecem. Portanto, sirvamos ao Senhor com todo o nosso ser, para que através de nossa vida venha o reino de Deus a este mundo que jaz no maligno. Eu convido você, levita, você que ama a palavra de Deus, é um representante de Deus na terra, a domingo estar na escola dominical para aprender a lição de número 3. Deixa o teu ok, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.